E aí do canal, meu canal do YouTube, Carlos Emanuel Podcaster. Teve rodada no Brasileirão, a 10ª rodada, depois de uma pausa aí da Copa América, Brasil campeão, Copa do Mundo Futebol Feminino, Estados Unidos campeão. Tivemos aí futebol e muitos gols, né, nessa rodada do final de semana. Estamos aqui com Alberto Miranda, ele vai falar aí sobre o time aí do nosso técnico Orenilton Vidal, da Rádio Classista, né? O Flamengo, o que aconteceu lá no Maracanã, Alberto Miranda? Olha, o Flamengo mostrou as suas caras, né? Essas paralisações que aconteceu, como você já falou anteriormente, a Copa América, né? A Copa do Futebol Feminino, teve uma parada, né? O Flamengo reiniciou as suas atividades esportivas no final de semana, quando empatou com o Atlético Paranaense por 1-1, né? Diante da Copa do Brasil, e ontem não teve dificuldade para vencer a equipe do Goiás. A equipe do Goiás, como a gente vai analisar daqui a pouquinho no programa Momento da Bola aqui, no estúdio da emissora, a gente vai analisar as contratações, né? Alguns clubes deixaram de contratar. Então, quando você deixa de contratar, quando você não tem jogadores no mercado, e vai acontecer isso. Quando acabar a Copa do Nordeste, como já acabou, os estaduais, que já acabou, e estamos entrando no processo de algumas competições acabando para alguns times brasileiros que estão caindo fora, tanto da Copa do Brasil, como também caiu na Libertadores, aí eles vão vir mais fortes, vão vir mais preparados, sem dúvida, e aí a gente vai conhecer quem é quem. Eu fiz a pergunta para você sobre o Flamengo. Porque o Flamengo assumiu aí um novo treinador, Jorge de Jesus Português, né? E esse treinador, ele trouxe uma nova filosofia de futebol para a Gávea, né? Como assim? Ele jogou ontem com uma equipe totalmente ofensiva, apenas com um volante, o Coelá, né? Coelá que jogou ali como volante, mas o time do Flamengo foi todo para cima, usando a experiência do Gabriel Jesus, do Diego, do Arrascaeta, que fez 3 gols, né? O Goiás não é uma equipe fraca, não. O Goiás está entre ali a zona de Libertadores. A pergunta que eu faço para você: o Flamengo tem que repetir esse futebol ofensivo contra as equipes de ponta, ou ele deve mudar o seu estilo quando for pegar uma equipe de igual para igual com ele? Não, cara, isso aí é decorrer do jogo da partida. Alguns times não deixam outros jogar. Outros ficam naquela maneira de ir para cima, porque a equipe não consegue sair, então consegue se defender. Então, o que aconteceu ontem diante da equipe do Goiás e do Flamengo foi que o Flamengo conseguiu jogar e conseguiu colocar a bola na rede. Então, isso modifica muito uma partida, porque tem equipe que consegue se defender muito bem. Vamos dar um exemplo aí, voltando um pouquinho, desculpa eu entrar no assunto. A questão do Peru e Uruguai, né? Que a emissora Momento da Bola aqui, Classista, apresentou, a gente viu que a equipe do Peru não chutou uma bola sequer no gol e saiu com um resultado positivo. Então, isso depende muito da ocasião de cada partida. Cada partida depende de uma maneira de se jogar. Esse que eu queria tocar nesse assunto. Realmente, qual é o objetivo do futebol? É a vitória, né? E para chegar à vitória você tem que fazer gol. É bola na rede, né? Mas a estratégia para chegar até esse momento do gol, cada equipe cria a sua, né? Temos o Fortaleza com o Rogério Ceni, que usou a ofensividade também nos primeiros jogos, das 9 primeiras rodadas, já mudou agora um pouco. Já está um futebol mais fechadinho, partindo na hora certa, esperando aquela bola. Você viu o próprio Avaí, que apesar de estar na lanterna com 4 pontos, o Alberto Valentim já propôs uma filosofia melhor no time. Você viu que ele ficou com mais posse de bola do que o Fortaleza. E o Fortaleza aproveitou as ocasiões e fez o gol, porque o Wellington Paulista é um cara conhecido matador, né? Então ele não perdoa quando a bola chega para ele. E a gente teve também alguns jogos da rodada. O Grêmio venceu 2-1 o Vasco, né? Tivemos aí o Santos, que foi lá no Pituaçu e venceu o Bahia. Tivemos o Corinthians, que apesar de ganhar apenas de 1-0 do CSA, foi também com muitas finalizações. E o CSA jogou aquele futebol de retranca, né? Ia dando certo. 38 minutos de jogo que o gol aconteceu, né? O gol do Corinthians, Wagner Love, né? E tivemos outros jogos,
Também aí na Série A, o Atlético Mineiro virou em cima do Chapecoense 2-1. E o futebol é assim. O Palmeiras pegou o São Paulo e conseguiu um empate, que eu acho que foi um grande resultado pelo São Paulo. E hoje tem o jogo Fluminense-Ceará fechando a 10ª rodada. O que esperar do Alvinegro de Porangaba do Sul diante do tricolor das Laranjeiras? Olha, primeiro nós temos que ressaltar ainda o Atlético Paranaense venceu o Internacional de 1-0, né, nessa rodada, e a maior novidade também foi o Cruzeiro, né, empatando com o Botafogo. Eu sei que foi dentro de Minas Gerais, mas a equipe do Botafogo não vem com esse futebol todo. E sobre o jogo de hoje, futebol carioca não é mais aquele bicho-papão, né? Há muitos anos a gente vê a soberania do time do Flamengo, a verdade é essa. Quando se joga hoje, o próprio Botafogo, o próprio Fluminense, o próprio Vasco, não é mais aqueles famosos jogos que a gente diz assim, vai temer, vai tremer na base. Não, hoje é 11 contra 11, eu acredito que o Ceará tem uma boa equipe, vem com outra forma de jogo hoje. Hoje a equipe do time do Ceará não vai jogar retrancado, eu acredito que a equipe do Ceará vai para cima, e é mais ou menos por aí. É um jogo que eu não gosto muito de analisar antes que a bola finaliza, né? A bola vai rolar, vamos ver como é que as duas equipes vão se apresentar. Agora eu vou abrir a palavra aqui hoje, eu vou falar uma palavra aqui. Eu acredito na vitória da equipe do Ceará hoje diante do Fluminense. É isso aí, vamos acreditar, porque o futebol cearense tem que acreditar, a gente cronista do futebol cearense tem que acreditar nos nossos times cearenses. E falar nisso, para fechar esse nosso bate-papo aqui no nosso podcast, no canal do YouTube Carlos Emanuel Podcast, recebendo o Alberto Miranda, do programa Momento da Bola. Segunda-feira tem jogo do futebol cearense na Série D e na Série C. Inclusive, Série D, 4 da tarde, Floresta recebe o Jacuipense da Bahia. Primeiro jogo da Série D, valendo aí uma vaga na Série C de 2019. E temos o Ferroviário, a volta do artilheiro Edson Cariús, Alberto Miranda. Muito bem, lembrando que essa equipe que vai jogar hoje diante da equipe do Floresta é uma equipe bem montada. Agora falando um pouquinho da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Alguns times tradicionais já ficaram no caminho, né? É o caso do próprio Motoclube, é o caso do América, né? O América do Rio Grande do Norte também ficou pelo caminho. E aí a gente vai esperar. O que pode se esperar desse jogo da Série D do Campeonato Brasileiro? Juazeirense é um time baiano, né? Teve o primeiro jogo diante do Ipora, empatou 0-0. Na última rodada desse confronto, empatou novamente, aí nas penalidades venceu 4-3. Já a equipe do Floresta vem de uma vitória de 3-1 diante do Bragantino. Essa equipe é muito boa treinada, é uma equipe bem organizada. Se espera muito desse jogo. Eu acredito que a equipe do Floresta vai, sem dúvida, conseguir brilhar. Já o outro jogo do Ferroviário e o Náutico, fechando essa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, onde tivemos o Sampaio Corrêa vencendo, onde tivemos o Imperatriz vencendo, o Paysandu Juventude empatando, São José empatando, a Confiança vencendo 2-1, o Tombense perdendo por Volta Redonda. É um futebol bem nivelado. Terceira divisão não é mais aquele bicho-papão. Os campos, gramados, sim, ainda tem uns campos ruins, mas o nível técnico está muito bom, viu, Carlos Emanuel? Se espera um bom jogo. É isso que eu queria falar sobre a surpresa do futebol maranhense. Sampaio Corrêa em terceiro, Imperatriz em quarto. Você que é do Maranhão, que é de Codó, terra que bate um tambor legal, né? Bate o tambor. Se eu tiver errado, você me corrige. Não, né? correto. Aí, mas é uma terra boa de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas de bem, né? Mas que tem um futebol agora lá, perto de lá, de Imperatriz, no Maranhão, está surpreendendo. Realmente, você conhecia o Imperatriz? Sim. Para quem não conhece, gente, ó, a gente está no YouTube, eu não vou falar, mas cada cidade tem um apelido, viu? Fora do ar, eu vou dizer qual é o apelido dessa cidade de Imperatriz, que já fica ali
como quem vai descer para Paraná, quem vai descer ali para aquelas bandas de Goiás. Mas é 12 horas, né? Mais ou menos 8 horas da capital Fortaleza, da capital maranhense, quer dizer, só isso. Não é surpresa não. Porque no Maranhão tem algumas cidades como Codó, como o próprio Caxias, como Bacabal, como o próprio Imperatriz. No Maranhão tem uma base de umas 10 cidades que são tradicionais no cenário nacional de futeboleiros, jogadores que conseguem passar desses jogadores e ir para alguns times grandes. Vou dar um exemplo aqui do Jackson de Codó, vou dar um exemplo aqui do Cleber Pereira de Catimbira, que jogou no futebol codoense, Jonas, que jogou no futebol codoense. Vou dar um exemplo aqui de alguns jogadores, né? Jogadores de Bacabal, por exemplo, o Misael passou uma passagem por aqui, Pimentel também teve uma passagem por times como Arlindo do Maracanã. O Arlindo do Maracanã, também maranhense, São Luís. O Zulaca, goleiro de Santa Cruz, muito tempo goleiro de destaque lá, também do futebol maranhense. É um futebol que tem algumas cidades que conseguem levar o nome do estado para o Brasil, o mundo afora aí. É isso aí, galera. Assim, todas as segundas a gente volta aqui no nosso canal, recebendo aí a presença do Alberto Miranda, falando sobre o futebol nacional, depois internacional, né, quando voltar a Champions, né? Mas a gente está aqui para debater futebol. É a nossa praia. A gente aqui pode... é praia. Aqui é nossa praia. Aqui é nossa praia mesmo, viu, galerinha? A gente pode ainda não bater aquela bola, mas a gente sabe comentar, né? Ontem eu conversando com alguns jogadores de veteranos, eu disse, rapaz, faz igual eu faço, e o caso é não. Quando a gente não dá mais para fazer aquele bate-bola legal, a gente faz um trabalho de comentar, apresentar, mais ou menos. É isso aí, galera. Valeu, galera. E Alberto Miranda. Valeu.